Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós vamos abordar sobre uma matéria que ela envolve o passado, presente e futuro. É sobre a economia, que eu não conheço nada de economia, a geopolítica a gente tem um pouquinho de noção, e falar da vinda do anticristo, aquele que vai governar o mundo. A gente usa esse termo, né, anticristo, porque está na Bíblia, então nós cristãos, evangélicos no meu caso, usamos esse termo anticristo. Mas na verdade as pessoas que não aceitam a Jesus Cristo, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Então nós, perante a Bíblia, consideramos anticristão, anticristo, anti-Jesus Cristo. Não aceita Jesus Cristo, não aceitam as verdades. Então são anticristãos. E aquele que virá governar, que vai nos perseguir, vai perseguir a igreja, como assim nós nos conhecemos, os cristãos que se convertem, que aceitam a Jesus Cristo, que creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que ele voltará, que ele governará por mais de 1000 anos, né, conforme a Bíblia nos diz. Ele reinará, ele fará um governo justo, correto. Você entendeu? Porque o governo humano, que até hoje existe, não deu conta. É só corrupção, imoralidade, pecado um atrás do outro, e só vai aumentando, aumentando, aumentando. Então quando ele vier, que isto já é profetizado desde o início de tudo, né? Desde a fundação do mundo. Então nós cremos assim, e isto está acontecendo. Tudo que está predito na Bíblia está acontecendo. O final dos tempos está surgindo, né? Pelas profecias, pelos sinais que ocorrem, que foram ditos por Jesus Cristo e pelos profetas. Então tudo está acontecendo, então nós cremos que isso vai ocorrer. Bom, então mediante isso, aí eu quero ler aqui, que está em Daniel, para que eu tenha sustentação naquilo que eu vou dizer aqui. Então Daniel capítulo 9, no versículo 25, 26 e 27, então nós encontramos assim a palavra de Deus. Mas aconselho que vocês leem todo o capítulo, tá? Dos dois capítulos que eu irei ler aqui alguns versículos, que é o 9 e o 11. Então no capítulo 9, no versículo 25, diz assim: Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, que é Jesus Cristo, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. O ungido aqui é Jesus Cristo. Nesse período, quando ele veio, que ele nasceu, né, e teve o seu ministério por 3 anos, ele iniciou aos 30 por 3 anos, né? Quando ele surgiu, o ungido depois de 62 semanas, que é as 70 semanas de Daniel. Eu não vou entrar nesse assunto aí que demanda tempo. No Daniel, né, das 70 semanas, e no início aqui das 7 semanas, que é 49 anos, né, que seria a reconstrução de Jerusalém. Isso está em Neemias 2:1. Neemias, Esdras, né, que reconstruíram o templo. Depois, lembra em Malaquias, aquela revolta lá que o povo teve, aí Deus teve um diálogo, né? Deus, o povo, né, através do profeta, então havia muita reclamação. Depois disso, né, houve um período interbíblico, que é justamente essas 69 semanas, né, que Deus se calou, em Daniel 9:25, né, que são as 62 semanas até a chegada do ungido. Está em Lucas, como você vê, 19:38. E no Calvário, até a chegada do ungido, né, que formaria as 69 semanas, onde Jesus Cristo foi morto, depois ressuscitou, aí inicia a era da igreja, né? Aí teve lá a festa de Pentecostes, dia de Pentecostes, né, onde o ungido foi morto, como está aqui em João 19:30. Aí é feita nessa última semana um acordo, né, onde inicia o governo satânico, o anticristão, e ele faz um acordo nesses 7 anos, nos 3 anos e meio,
o acordo é quebrado por Israel, então ele invade Israel. Não só ele, né? Ele vai com a multidão de exército lá, tá? Para guerrear contra Israel, porque Israel quebrou o acordo e tal. Aí depois vem a batalha do Armagedon, já no final, que é a volta de Jesus com a sua igreja, e vence, né, o diabo e todos os exércitos ímpios, né, que se levantaram contra Deus, que blasfemaram contra Deus. Então Deus destrói, prende a besta e falso profeta lá no lago de fogo e tal, que é o período da grande tribulação, que eu acredito que a igreja vai passar. Outros pensam ao contrário, eu respeito e tal, mas eu acredito que a igreja vai passar. Enfim, só para você entender os versículos que foram lidos aqui. Amém? Professor, o senhor, sobre essa nova ordem mundial e as especulações aí de que a Rússia quer, na verdade, se beneficiar da fraqueza atual do Ocidente, você acredita que essa era a intenção real do Putin? E qual que seria o objetivo final dele? Olha, eu tenho ouvido muita gente falando sobre esse negócio todo, da fraqueza do Putin. A história de deterioração do poder dos Estados Unidos não vem do Biden, hein? Não é culpa do Biden. Isso é um processo histórico, as nações sobem e descem. É uma coisa que a gente vê ao longo da história. Um dia você está na parte de cima, quando você está lá em cima, você começa o declínio. Isso é normal, não é? O grande problema é quando os países tentam resistir mais tempo nesse processo de declínio e sem ver... BRICS, mecanismo formado por países chamados emergentes. O BRICS possui um grande peso econômico e político e pode desafiar as grandes potências mundiais. O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios. Em 2001, o economista Jim O'Neill formulou a expressão BRICS, com S minúsculo no final para designar... Aos canais, porque eu estou usando aqui essas imagens desses canais, o BMIC News, muito obrigado, Power Director, muito obrigado, e também o canal Um Pouco Melhor, muito obrigado, tá? E agradeço por estar usufruindo das suas imagens para dar um entendimento melhor naquilo que eu estou abordando aqui hoje. Eu quero falar sobre... Depois de 1900 e por volta de 1900 e alguma coisa, 1800, que a indústria começou a surgir pela Inglaterra, né, toda a industrialização e tal, que nós entendemos hoje como indústria, né, que surgiu nesses meados aí, dando início pela Inglaterra, mas não tinha ainda uma organização, sabe? Organização, eu diria assim, como nós entendemos hoje como capitalismo, né? Era um embrião ainda de tudo isso que nós conhecemos como economia. E de fato a coisa pegou assim no breu quando a Holanda, através das companhias holandesas, companhias das Índias holandesas, né, que controlava todo o planeta, eles foram verdadeiramente os primeiros capitalistas de fato. Porque eles dominaram o mundo inteiro, eles foram, digamos, o império da época, controlava tudo, todos os países, todo o comércio passava pela mão da Holanda, porque eles tinham os navios, todos os navios eram deles, então eles compravam e vendiam para o mundo inteiro. Então eles ficaram por quase mais de 200 anos comercializando. Aí depois houve uma queda, né? Da Holanda, aí surgiu quem? A Inglaterra, por mais uns 200, 250 anos, que também formou o seu império, sabe? Isso nós estamos falando do Ocidente, mas na verdade todo o poderio, todo o poder, toda a indústria, tudo que nós conhecemos como comércio e fabrico de coisas da época, tudo veio lá do Oriente, sempre foi Oriente, sempre foi Oriente, em conhecimento, em cultura, sempre foi Oriente. Depois que deu uma caída, aí veio para o nosso lado, né, o Ocidente,
por uns 1000 anos, aí, no máximo 1500 anos, mas sempre foi de lá, sempre surgiu de lá e vai voltar para lá. Você entendeu? Como começou lá, vai voltar para lá. Tá certo? Então depois veio a Inglaterra, por um bom período também, dominou tudo, China, Índia, invadiu até no Brasil, tem cidades aí que nós conhecemos que são ingleses, feitos por os ingleses, no mundo inteiro eles influenciaram, entendeu? E dominaram o mundo inteiro, sabe, nesse período capitalista aí, tá? Aí depois da Segunda Grande Guerra, né, aí surgiu uma nova ordem mundial, quem? Estados Unidos. Inventou o dólar, colocou o dólar. Em 1970, antes as moedas tinham que ser atreladas ao ouro, né? Mas aí em 1970, numa reunião que eles fizeram lá, simplesmente tiraram o ouro fora, cada um que fizesse sua moeda e da quantidade que quisesse, do jeito que quisesse. Mas os Estados Unidos, como dominava já o mundo naquela época, né, depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Europa tudo estava destroçado e eles estavam no auge, então eles impuseram o dólar para todos. Aí, meu amigo, eles se enriqueceram como são até hoje, por causa da moeda. Eles fabricam o tanto que eles quiserem, você entendeu? Porque é deles, e toda a economia gira em torno do dólar, então eles dominaram. Mas isso vai acabar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos respalda sobre isso. Porque o anticristo virá lá do Oriente, lá daqueles países. Ah, me pergunta como? Qual? Não sei. Síria, que está acabada lá, Irã, Iraque também não tem mais nada, Turquia talvez, quem é que sabe? Mas virá daí. E esse anticristo vai ter o apoio bélico do mundo inteiro, vai ter o apoio de toda a religião, vai ser uma só, tudo na mão dessa pessoa que vai controlar tudo, vai ditar as normas, enfim, tudo. Então virá de lá do Oriente. Então, quando esse dólar cair, que toda a economia ocidental se sucumbir, e vai surgir de lá um novo governo. Então eles vão se unir novamente. Eu acredito que essa queda aí vai virar um desastre total, fome no mundo inteiro, talvez guerras, né, localizadas, ou quem sabe até geral. Já iniciou ali com a Ucrânia e Rússia, porque para mim, como eu já disse no primeiro vídeo, há sei lá, alguma coisa por trás aí entre Rússia e China armando alguma coisa aí para o Ocidente. Então vai estar o caos total. Fome geral, porque o dólar não vale mais nada, as economias desabaram, todos os países empobrecendo, inclusive a China também, porque depende do Ocidente para vender seus produtos. Então vai se formar uma nova ordem mundial, e é onde entra aí o governo anticristão, e onde eles vão determinar um governo mundial totalitário, vai mandar tudo do jeito que ele determinar, entendeu? E é assim que eu penso, e é assim que eu acho que vai acontecer. A gente vê essa guerra na Ucrânia aí, meu amigo, mas é só para inglês ver mesmo, porque esse Estados Unidos aí que já encheu a paciência da gente. O que era, no início, apenas uma classificação utilizada por economistas e cientistas políticos. Hoje nós vamos estar falando sobre a vinda do anticristo. Como é que vai acontecer? Como é que nós entendemos hoje a geopolítica? O que tem que acontecer para que ele venha? Como é que tem que estar a situação do mundo, né? Dos países, né? na preparação da sua vida? Porque ele não veio ainda. Embora as pessoas citam que é fulano, que é ciclano, que foi presidente, que é o presidente, fulano tal, que foi o Papa tal, não sei das quantas, e na verdade não é. Não é o que a Bíblia nos diz. Então eu quero ler aqui no versículo, alguns versículos no livro de Daniel, capítulo 11 e capítulo 9. No capítulo 11, a partir do verso 13, diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a presa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. O rei do sul é a parte de baixo, ali, Israel. E os violentos dentro do teu povo, o rei no caso Israel, né, no sul, se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte, que é a parte de cima, lá você tem a Síria, você tem
o Irã, o Iraque, né, que são os países aqui agora. Naquela época você tinha Babilônia, né? Você tinha os persas, que estão aí até hoje, tá? Então essa parte norte, são esse povo, ele sairá de lá. E no 15 diz assim: e o rei do norte virá, o rei do norte, esses países lá em cima, virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul, lá embaixo, né, Israel, não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição, e dirigirá o seu povo, para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os restos. Assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem dará para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Isso já no Armagedon, quando Jesus Cristo, né, morreu, ressuscitou, ele voltará com a sua igreja. E no capítulo 9, esse aqui é o 11, no capítulo 9, a partir do 25, aí diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, eu vou colocar aí as 70 semanas, né, um slidezinho, uma foto para você entender, para reconstruir Jerusalém até que o ungido, Jesus Cristo, né, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis, né? Foi a reconstrução do templo, na época de Neemias, né? Foi difícil mesmo. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Ou seja, passado esse tempo, que é o período interbíblico, Jesus Cristo crescerá, né, criança, aos 30 anos ele assumirá o seu ministério, pregará durante esses 3 anos e vão crucificá-lo. Então ele morre, certo? Compreenda aí no desenho a seguir que você vai entender. Será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. 70 anos depois, o governo do povo que virá é todo aquele povo ali em volta, que já era o Império Romano, certo? Roma, junto com esse povo que ali está, invadiram lá, nos anos 70, destruiu Jerusalém, tá? A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante. Quem é o governante? Roma. Mas o povo que está ali em volta são os egípcios, são os assírios, são quem? Esse que agora é os persas, são esse povo, os mesmos que a gente entende hoje, né? Com mudança dos nomes, né? Mas os persas ainda existem, né? Aí você tem Irã, Iraque, a Síria, que é a Síria, que ainda está lá. Tá? Então esse povo que invadiu junto com o governante, que era o Império Romano, e destruíram o templo. Tá? Então a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança, isso já nos 7 anos, no finalzinho, como está nas 70 semanas, né? 69 a última semana. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, né, dos 3 anos e meio, são 7 anos dos 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, ou seja, ele vai proibir que cristãos adorem, que cristãos louvem, que cristãos preguem a palavra de Deus, que cristãos vão ao templo, que falem de Deus, que falem de Jesus Cristo. Então ele vai fazer cessar, é proibido, certo? Quem fizer morre, e aí começa a perseguição ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado, certo? Ele será preso, o falso profeta, a falsa besta,
serão lançados no Lago de Fogo. E aí vem a batalha isso tudo na batalha do Armagedon, que Jesus Cristo vem com a sua igreja e vence, ele, sabe, liberta Israel, porque muitos se levantarão contra ele, que é o tal lá do Reino do Norte, como foi lido antes. Tá bom? Então, ó, a cidade, vou ler aqui de novo no 26, a parte B. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O governante que virá? O anticristo. Então, trazendo para os dias de hoje, quem é? É os mesmos da época lá. Você entendeu? Do Oriente. Então, o Ocidente, aqui que é a União Europeia, Estados Unidos, Brasil, América Latina, esquece isso aí. Então, o que eu quero dizer com isso é que os Estados Unidos tem que cair, a União Europeia tem que cair, toda a América Latina tem que cair. Então, qual a forma de fazer com que esses países se enfraqueçam? Administrativamente, belicamente e financeiramente. É a queda do dólar. Quando o dólar cair, não valer mais nada, como é que se sustenta uma máquina bélica igual os Estados Unidos tem? Não tem dinheiro, não tem exército. É no Brasil, na União Europeia, que é essa tal da OTAN, né, que hoje eles são soberbos, né, tem dinheiro, então pode sustentar todo esse aparato bélico. Mas sem grana, isso aí simplesmente evapora, some. Então, com tudo isso eu entendo que o poder realmente virá lá do Oriente Médio, lá da África, sabe, tipo a China que está surgindo aí, a própria União Soviética, que foi extinta por volta dos anos 70, por aí, que ficou resquício no caso da Rússia, que hoje está aí lutando contra a Ucrânia. Eu acho que tudo isso é uma armação da Rússia e da China, para justamente criar um laço aí para esses países europeus e Estados Unidos. Tem alguma coisa por trás de tudo isso aí. E o poder realmente que vai dominar todo mundo virá lá do Oriente Médio. O anticristo virá de lá, o falso profeta virá de lá. Agora, veja bem, a China hoje é um poderio porque ela vende para o Oriente, certo? 70% da sua produção é para os países europeus, para os latinos aqui, para os Estados Unidos, Canadá, México. Se o dólar cair, esses países caírem, porque as moedas desses países estão atreladas ao dólar, você entendeu? Cai o dólar, cai todo mundo, vai tudo pro brejo. Aí a China vai vender para quem? A China também cai junto com a Rússia, então vai virar um caos total no mundo. Por isso que tem que surgir uma nova ordem mundial, né? Uma nova organização, com novos termos de cultura, novos termos de entendimento entre povos, entre pessoas, há um só governo que vai administrar tudo isso aí, tanto a religião como a parte bélica, né, os exércitos. Então vai ser um governo único. Então, quando cair o dólar, cai tudo isso aí, desmorona, essa pirâmide desmorona. Essa, digamos assim, esse pensamento, né, sobre realmente a vinda do anticristo, a globalização, essa parte comercial, financeira, né, e que o dólar tem que cair para que os Estados Unidos realmente também desabe a economia americana, a economia europeia, toda a América Latina, para que o anticristo realmente surja e assuma o papel dele e se cumpra a palavra de Deus. Amém? Obrigado, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.